dos grandes motivos pelo qual as pessoas erram a concordância verbal é o fato de não saberem reconhecer o sujeito da oração. Isso é muito recorrente, tanto na fala quanto na escrita. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a reconhecer 4 tipos de sujeito, dentre os vários tipos que existem. Você sabe quantos tipos de sujeito existem? Olá, tudo bem com você? Meu nome é Edna Solange, você está em Português através da Bíblia. Já vai deixando aí o seu like, porque o vídeo de hoje está maravilhoso, um conteúdo excepcional. Inscreva-se no canal, por aqui temos muito conteúdo que irão ajudar você. Você sabe quantos tipos de sujeito existem? Será que são 8, 11, 2, 3? Acertou quem respondeu 11. Hoje nós vamos ver a primeira parte dos tipos de sujeito. Vamos ver uma parte. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Qual é o sujeito aqui de Salmos 27, dessa expressão, dessa oração? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eu já marquei aqui para vocês. O Senhor é o sujeito de Salmos 27, versículo 1. Qual será o sujeito de Salmos 25, versículo 1? O segredo do Senhor é para os que o temem. Já marquei aqui para vocês. O segredo do Senhor. Mas como se faz para descobrir o sujeito? Você deve fazer as seguintes perguntas. O que é que para coisas? E quem é que para pessoas? Você vai perguntar ao verbo. Para o primeiro exemplo que eu dei, a pergunta é: quem é que é a minha luz e a minha salvação? O Senhor. Quem é que é para os que o temem? O segredo do Senhor. Então, para descobrir o sujeito, é só fazer a pergunta certa ao verbo. Jesus, inclusive, nos ensina a descobrir o sujeito. Em Lucas 8, do 43 ao 48, na passagem da mulher do fluxo de sangue, acontece algo interessante aqui. Jesus é o verbo e ele pergunta e o sujeito responde. Jesus pergunta: quem é que me tocou? Pedro estranha, né? Que Jesus tenha feito esta pergunta. Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado. Então, Jesus sendo verbo, aqui é uma situação inusitada, ele sendo verbo, ele perguntou. Ok? E o sujeito se identificou. Aqui é uma situação inédita para descontrair aqui e mostrar como é que a Bíblia ela vai muito além, ela nos ensina muito além, algo mais profundo. Ok? Fazendo aqui um paralelo. Primeiro caso aqui é o sujeito simples. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Quem é que limpará de seus olhos toda a lágrima? A resposta aqui é Deus. O substantivo Deus é o sujeito simples desta oração. O núcleo do sujeito.
Vamos aqui entender qual é o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? É, dentre os termos que formam o sujeito, a palavra mais importante. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. A minha alma, toda esta expressão é o sujeito desta oração. Porém, o núcleo aqui é alma. Alma é o núcleo. O artigo a e o pronome possessivo minha são adjuntos adnominais. Em Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração, o sujeito é toda a expressão, a esperança demorada. Porém, o núcleo é o substantivo esperança. Vamos entender. Quando eu leio a minha alma, há um sentido completo. Se eu tirar só o a, tirar as expressões, os termos a e minha, a alma está anelante, continua com o sentido. Agora, a minha está anelante? A minha é o quê? Então, o termo alma faz muita diferença aqui. Assim como esperança faz muita diferença aqui em Provérbios. Vamos seguindo? Observe como é constituído o sujeito, para você entender. Já vimos que ele é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Mas vamos entender aqui como ele é constituído. Ele pode vir sozinho, apresentando apenas um núcleo. Saulo perseguia os cristãos. O sujeito é Saulo, um núcleo. Agora, o sujeito pode vir composto, apresentando vários núcleos. Abraão, Jacó e Moisés são homens de Deus. Sujeito composto, Abraão, Jacó e Moisés. 3 núcleos. O sujeito pode vir também acompanhado de um adjunto adnominal ou vários. Ele pode vir acompanhado de um adjunto adnominal ou vários. Saulo perseguiu os cristãos. O Saulo. Então, aqui ele veio com um adjunto adnominal, o artigo o. O Saulo de Tarso perseguia os cristãos. Sujeito, o Saulo de Tarso. Aqui ele já tem vários núcleos. Vários adjuntos adnominais. Ele tem o e ele tem a expressão de Tarso, certo? O núcleo é Saulo, mas ele vem com 2 adjuntos adnominais. Próximo aqui, o sujeito pode vir com o termo no plural. Pessoas buscam seus ideais. Pessoas é um termo plural, mas o sujeito é simples. Só tem um núcleo, o substantivo pessoas. O sujeito pode ser representado por uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Qual é o sujeito aqui de Atos 2:21? E acontecerá. Qual é o sujeito de acontecerá? É esta oração, ó. Vou até marcar para você. Que todo aquele será salvo. Então, essa oração que eu destaquei, ela é o sujeito do verbo acontecerá. O que é que acontecerá? O que é que todo aquele será salvo? O sujeito pode ser representado por um pronome demonstrativo ou qualquer outro pronome. Estes buscam o reino de Deus, aqueles não querem buscá-lo. Estes é o sujeito de buscam e aqueles é o sujeito de não querem buscá-lo. Tá? Aqui eu coloquei as siglas em NCSJ, núcleo do sujeito, ADJ, ADM, adjunta adnominal. Vamos seguir? Quais são as classes gramaticais que podem exercer a função de sujeito, a função sintática de sujeito?
Fiz aqui uma lista para você. O substantivo, o numeral, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo, pronome interrogativo, pronome relativo, verbos. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. O substantivo Deus é o sujeito desta oração. B. E quando os 10 ouviram isto, quem é que ouviram? Os 10. O sujeito aqui é o numeral 10. C. Isto é o meu sangue. O que é o meu sangue? Isto, pronome demonstrativo, que é uma fala de Jesus. Pode ser também um pronome indefinido, aqui no D, vamos ver? Alguém me tocou. Alguém é um pronome indefinido e é um sujeito. Assim como isto é um pronome demonstrativo e é o sujeito aqui de Mateus 26, 28. O pronome pessoal do caso reto também pode exercer a função sintática de sujeito. Ele foi oprimido. O ele é um pronome pessoal do caso reto, exercendo a função de sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo também podem exercer a função sintática de sujeito. Aqui é um sujeito mais complexo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Eu vou preparar algo muito especial para esse tipo de sujeito aqui. É o sujeito acusativo. Mas vocês vão saber disso mais para frente. Estou preparando algo bem interessante. Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Vamos entender aqui. Quem é que se levanta? O que é que se levantam? As suas ondas, ou seja, as ondas do mar. Agora, quem é que se aquieta? Quem é que faz que as ondas se levantem? Quer dizer, se aquietem. Quem é que faz que as ondas se aquietem? É o tu. Mas quem é que se aquieta? O as. Quem é que se aquieta? As, que são elas, as ondas. Quem faz é o tu, mas quem se aquieta é o as. Certo? De novo. Quem faz é o sujeito tu, mas quem se aquieta é o pronome pessoal do caso oblíquo as, que substituiu elas. G. Pronome interrogativo e pronome relativo também pode exercer a função sintática de sujeito. Quem é este que vem de Edom? Quem é um pronome interrogativo, aqui como sujeito. Que é o pronome relativo, ó, o qual vem de Edom. O que é o pronome relativo, também exercendo a função sintática de sujeito. Quem é o sujeito do verbo ser e que é o sujeito do verbo vir. Verbos também podem exercer a função de sujeito. No caso aqui, o verbo foi substantivado, porque qualquer classe de palavra que seja substantivada, ela pode exercer a função de sujeito, como é o caso aqui dos verbos viver e morrer. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Isso aqui, Paulo falando em Filipenses 1, 21. Então, o verbo também pode exercer a função sintática de sujeito. Aqui nós temos a tabela periódica da língua portuguesa. Eu vou depois mostrar para vocês, vou deixar um link aqui para quem estiver assistindo no canal, no meu canal do YouTube, se alguém está assistindo, quem está assistindo aqui a este vídeo, vou deixar um link aqui para que você possa assistir a este vídeo
sobre a tabela morfossintática, carinhosamente chamada por meus alunos de tabela periódica da língua portuguesa. Aqui nós temos as funções sintáticas e as classes gramaticais que elas podem exercer. Depois assiste o vídeo, prosseguindo. Que erros podem ser cometidos se o sujeito não for reconhecido adequadamente? Vários equívocos, certamente. Não vou entrar aqui em questão no momento. Porém, o mais grave é o erro de concordância verbal. É o erro que acaba tirando a sua, digamos assim, tira um pouco da, como é que se diz, da sua credibilidade. O erro de concordância tira um pouco da tua credibilidade. É muito, muito chato. Então, o fato de não se conhecer o sujeito pode fazer com que a pessoa erre na concordância verbal. Vamos ver esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, para você, né, que está aí assistindo. Os amigos nascem na adversidade? Errado. Quem é que nascem? Os amigos. Então, o verbo deverá estar no plural. E nos ajuda? Quem é que nos ajuda? Os amigos. Então, e nos ajudam a superar os traumas. Infelizmente, muitas pessoas, elas erram a concordância verbal simplesmente porque não observam o sujeito da oração, o sujeito daquele verbo. Quem é que pratica a ação daquele verbo? Por isso há muito erro, ok? Muitos equívocos são cometidos. Mas você aprendendo o sujeito, a identificar o sujeito, você não vai errar mais, com certeza. Vamos falar sobre as atitudes do sujeito. Eu dei uma pausa nos tipos de sujeito que existem, porque eu preciso te passar estes detalhes. Vamos falar das atitudes do sujeito? Existe o sujeito ativo, o sujeito passivo e o sujeito ativo e passivo. O sujeito ativo é aquele que executa a ação. Deus fez o homem. O sujeito Deus é o sujeito ativo, executa a ação. Sujeito passivo, o homem foi feito por Deus. É o sujeito que sofre a ação. O homem foi feito por Deus. O homem sofre a ação. Sujeito ativo passivo. Ele tanto executa como ele sofre a ação sobre si mesmo. O verbo se fez carne. O verbo fez carne a si mesmo. Vamos falar um pouco aqui sobre o sujeito José, esse personagem maravilhoso da Bíblia. Percebe-se na trajetória de José as várias fases do sujeito. Ora, ele é o sujeito passivo. José foi jogado no poço. José foi vendido. José foi injustiçado. Em outros momentos, é o sujeito que age, o sujeito ativo. Ele fez Potifar prosperar. Ele fugiu da mulher de Potifar. Ele liderou os presos na prisão. Ele interpretou sonhos, inclusive o sonho de Faraó. Ele governou o Egito, ele reconheceu seus irmãos, ele fez prova deles para verificar seu caráter. O sujeito passivo, o José sujeito passivo, foi transformado e tornou-se um sujeito ativo. Olha que lindo! Vamos ver aqui mais alguns exemplos, para que você perceba a diferença entre sujeito ativo e sujeito passivo. Gideão escolheu 300 homens, sujeito ativo. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, sujeito ativo. Ezequias tapou o manancial superior, sujeito ativo. Sujeito passivo, 300 homens foram escolhidos por Gideão. O que era mal aos olhos do Senhor foi feito por Manassés. O manancial superior das águas de Giom foram tapados. Foi tapado no singular, que é o manancial.
o manancial superior das águas de Giom foi tapado por Ezequias. Então, veja que o sujeito aqui, de sujeito ativo, 1 é o Gideão, 2 é Manassés, 3 é Ezequias. No sujeito passivo, ele sofre. 300 homens foram escolhidos. Aqui é o sujeito passivo. O que era mal aos olhos do Senhor foi feito. O manancial superior das águas de Giom foi tapado por Ezequias. Então, vejam aí a diferença. Veja você aí a diferença entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Vamos continuar aqui falando sobre a atitude do sujeito. Vamos ler aqui comigo o que Celso Cunha e Lindley Sintra diz. Celso Cunha e Lindley Sintra. Quando o verbo exprime uma ação, a atitude do sujeito, com referência ao processo verbal, pode ser de atividade, de passividade ou de atividade e passividade ao mesmo tempo. Aqui eles estão se referindo às vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Na Bíblia, eu observo no sujeito as seguintes atitudes. Covardia. Todos os homens do exército de Israel fugiram do gigante Golias. Aqui, o sujeito, todos os homens do exército de Israel tiveram uma atitude de covardia. O sujeito aqui é ativo, mas com atitude de covardia. Todos os homens do exército de Israel, atitude de covardia. Agora, a atitude de coragem teve Davi. Por quê? Davi, porém, diferente dos covardes, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele disse, eu venho, e não eu vim. Por que será? A forma verbal venho está no presente do indicativo. Isto significa que ele não projetou esta ação, mas esta atitude de coragem aconteceu no momento em que se deparou com a covardia de seus irmãos e de todos os soldados do exército de Israel. Chamam-se elípticas as orações a que falta um termo essencial. E conforme o caso, diz-se que o sujeito e o predicado estão elípticos. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Ó Senhor, ando. Qual é o sujeito do verbo andar? É o sujeito desinencial eu. Então, essa oração é chamada de elíptica por alguns gramáticos, porque falta o sujeito. Ele está presente na desinência do verbo. Apenas na desinência do verbo, assim como o verbo ficar, tanto no verbo ando quanto no verbo fica. Eles estão elípticos, subentendidos, implícitos, desinenciais, ok? No próximo exemplo aí, o que nós temos é o caso do predicado. Aqui não estamos falando de predicado, mas eu só estou colocando aqui para você esse caso aqui específico de orações elípticas. Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Filipenses 2:21 traz aqui o predicado elíptico. Buscam. Parte aqui do predicado está elíptico,
que é o verbo buscar aqui. Certo? Numa zeugma simples, é uma elipse chamada de zeugma simples. Então, faltou aqui o busca, ok? Seguindo. Segundo caso aqui de sujeito, voltando, vimos o sujeito simples e claro, agora vamos falar sobre o sujeito composto, lembrando que são 11 sujeitos, não vou tratar deles neste vídeo, uma parte apenas. Sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma fala de Jesus, não é mesmo? Em Mateus 24, 35. O que é que passarão? O céu e a terra. Eu não marquei o artigo O aqui, mas está faltando, tá? O O também entra aqui, nesse sujeito, tá bem? Só na hora não saiu aqui. Então, o céu e a terra. Sujeito composto. O que é que não hão de passar? As minhas palavras. Então, sujeito com... No caso aqui, o sujeito composto, eu marquei as minhas palavras, mas as minhas palavras não é sujeito composto, está marcado errado aqui. As minhas palavras é sujeito, sim, da expressão, né? Não hão de passar. Porém, o sujeito composto é somente o céu e a terra. O céu e a terra é sujeito composto, mas as minhas palavras não. As minhas palavras é sujeito simples. Sujeito simples, ok? Sujeito composto é só o céu e a terra, ok? Seguindo, sujeito desinencial é aquele cujo reconhecimento se dá pela terminação verbal. Veio para o que era seu. Quem é que veio? O verbo não traz aqui o sujeito, antes dele não tem, mas na terminação verbal eu sei que é o ele. Então, aqui é o sujeito desinencial ele, porque ele é percebido pela desinência verbal. Ele é desinencial, pode ser também implícito, elíptico, subentendido, mas também pode ser chamado de oculto, embora esse termo quase não seja mais usado, ok? Ele era muito conhecido por nós como sujeito oculto, mas ele recebeu agora outros nomes: implícito, elíptico, desinencial, subentendido, ok? Vamos seguir? Sujeito indeterminado é o nosso quarto tipo. É aquele que, mesmo existindo, não há como identificá-lo pelo contexto nem pela terminação verbal. Ou seja, não é possível saber quem realizou a ação. Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Quem é que sepultou ele, Abias? Não é possível saber. Sepultaram, mas não se sabe quem foi. Porque o verbo está na terceira pessoa do plural. E não há no contexto o sujeito que possa ser identificado. A terminação verbal sujeito da terceira pessoa do plural não possibilita se dizer que é um sujeito desinencial. Não é possível dizer
que o sujeito é desinencial. O sujeito só pode ser chamado de desinencial quando é o eu, o tu, o ele e o vós. O nós e o vós. Eles não. A terceira pessoa do plural não se pode dizer que é sujeito desinencial, tá? Nós vimos aqui o caso de sujeito desinencial. Excepcionalmente, não cabe a terceira pessoa do plural. Se o verbo está na terceira pessoa do plural, não pode ser classificado como sujeito desinencial. Por isso se diz que é sujeito indeterminado, ok? Características do sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural sem referência no contexto, como foi o caso que acabamos de ver. E ainda, verbos na terceira pessoa do singular mais partícula indeterminante do sujeito. Neste caso, os verbos são intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação. Eles estarão no singular e serão acompanhados de índice de indeterminação do sujeito, que é a partícula C. Vamos ver. Vive-se melhor na presença de Deus. O vive-se é verbo intransitivo. Está na terceira pessoa do singular. Vive-se. Terceira pessoa do singular com a partícula C e o verbo intransitivo. Ele é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Vive-se, pronto. Sofria-se de muitos males por causa do pecado. Sofria-se. Verbo transitivo indireto. Sofria-se de quê, ó? De muitos males. Aqui está o objeto indireto. Sofria-se, verbo em terceira pessoa do singular, mais o C, índice de determinação do sujeito. Fica-se nervoso na época da prova. É o verbo de ligação, na terceira pessoa do singular, mais o C. Vamos seguir? Alguma dúvida? Vamos embora. Nossa aula já está acabando.